A ideia de viver de dividendos é uma das ideias que mais colam na cabeça dos investidores em ações. Vai dizer que você nunca sonhou com isso. E parando para pensar, é algo que faz bastante sentido, né? Dá para entender porque essa ideia ela gruda na cabeça. A lógica é ter uma carteira de investimentos grande o suficiente, que os frutos dela, sob o formato de distribuição de dividendos, consigam ser grandes o suficiente para manter o seu padrão de vida, na vida aí que você quiser, né? No padrão que você quiser. E aí você pode se preocupar com outras coisas que não tenham diretamente relação com dinheiro. Quem não gostaria disso? Pois é sobre isso mais ou menos que eu vou falar no vídeo de hoje, tá? No vídeo de hoje eu vou compartilhar contigo uma lista de 5 ações de empresas que em tese, tem mais segurança no pagamento de dividendos. E você vai entender por que ao longo desse vídeo. E eu também vou ser chato, tá? Vou te mostrar alguns erros comuns que muitas pessoas que investem focando em boas pagadoras de dividendos cometem e também os cuidados que você tem que ter ao longo dessa jornada, tá? Porque nem tudo são flores. A coisa não é tão simples assim de comprar algumas empresas e viver de renda da noite pro dia. E quem é clubista, ou seja, quem acompanha o Clube do Valor há mais tempo, sabe disso. Mas talvez você esteja me conhecendo hoje e se isso for o caso, seja muito bem-vindo aqui ao clube. E se esse vídeo parece interessante para você, então me ajuda, dá o like nele, te inscreve no canal, clica no sininho, aquelas coisas que dizem pro YouTube como esse vídeo foi relevante para você. Beleza? Então vamos lá, tá? Primeiro ponto que eu preciso combater é aquela ideia do tipo... eu vou ficar rico, veja, eu vou comprar boas pagadoras de dividendos e simplesmente me esquecer. Sendo bem franco, não é simples assim, tá? Você precisa ter um método para selecionar essas empresas, precisa ter uma estratégia para seguir e nem sempre o método vai funcionar, tá? Dá uma olhadinha nessa manchete que está na tela agora, tá? Uma manchete aí de novembro de 2013, em que falam de ações para você esquecer na sua carteira e viver de renda na sua aposentadoria. Algumas aí que tiveram um bom retorno, tá? Como o caso da Tractebel, hoje End. Outras não tanto quanto a SGT e a CEMIG de lá para cá. E outras que, bom, né? Acho que não precisa falar muito. Bom, beleza? Tem que ter método, não é comprar e esquecer. E nem sempre o método funciona, tá? O José aqui do Clube do Valor, ele fez um estudo esse tempo em que ele pegou 4 manchetes antigas, ali entre 2013 e 2015, que listavam boas pagadoras de dividendos e comparou a performance dessas empresas com a performance do mercado. Então dá uma olhadinha aqui. Aqui eram 3 sugestões, Bradesco, a B3 e a BR Malls. 2 venceram o mercado, ou a terceira perdeu do mercado. Depois aqui eram 3 também ações recomendadas, 2 perderam feio do mercado e uma ganhou muito, que foi o caso da Comgás. Depois tem uma terceira notícia em que a maioria das ações citadas perdeu para o mercado, né, do dia da notícia até hoje. E uma quarta notícia em que também a maioria perdeu para o mercado, tá? E o resumo da ópera desse estudo aqui do José, que ele pegou aí 4 notícias aleatórias, tá? Essas notícias citavam 17 diferentes ações como boas pagadoras de dividendos e 8 delas venceram o mercado, uma delas fechou o capital logo depois, as outras 8 perderam para o mercado, tá? E se fosse montar uma carteira com peso proporcional em cada uma das ações, das 4 manchetes, 2 carteiras teriam vencido do mercado e as outras 2 perdidas. Então, não é tão simples assim. Outro ponto que eu tenho que ser chato, tá? Tem muita gente que associa a ideia de dividendos à renda passiva, que faz total sentido, eu mesmo associei aqui no início do vídeo, mas que faz o seguinte raciocínio, tá? Veja, vou investir em boas pagadoras de dividendos e agora é renda passiva. E o problema não é fazer isso, tá? O problema é não saber que a renda passiva gerada pela sua carteira, ela vai ser proporcional ao tamanho da sua carteira. Então, se você investir R$1.000 em ações boas pagadoras de dividendos, você vai receber poucos dividendos. Se você investir R$10.000, também. Agora, se você investir 10 milhões de reais, vai ver pingar muitos dividendos. Só entenda, tá? Que com capital baixo, você não vai imediatamente viver de renda. É uma construção que demora anos, que demora décadas para acontecer. E aí eu pego uma frase do Warren Buffett, sempre muito genial, que fala algo mais ou menos assim, tá? Investir requer paciência, tá? Você não vai conseguir ter um filho em um mês engravidando 9 mulheres diferentes. Tipo de citação anos 70. E
Para fechar o momento chato, o terceiro erro que as pessoas cometem é pensar algo tipo: eu vou investir em boas pagadoras de dividendos porque eu gosto de segurança. Eu sei, tá? Que quem gosta de segurança, quem não gosta tanto de volatilidade, vai gostar da ideia de ver a renda passiva pingando aí de tempos em tempos na sua conta. Mas eu preciso ser bastante sincero contigo, tá? Toma cuidado com a palavra segurança, né, em meio a conteúdo sobre investimentos. Por quê? Porque sim, existe um método, vou te mostrar aqui, que vai aumentar a segurança na seleção de ações boas pagadoras de dividendos, que vai excluir algumas empresas aí que não tem tanta previsibilidade assim. Você consegue ter um bom retorno no longo prazo com certa segurança, conforme o prazo vai aumentando, tá? Em 20, 30 anos. Mas no curto e no médio prazo, renda variável varia. E varia para cima e varia para baixo. E o fato de você simplesmente escolher boas pagadoras de dividendos é o indício que a carteira vai variar um pouquinho menos, que ela vai ser menos volátil. Mas não significa que ela não vai despencar em grandes crises, que ela não vai ter anos muito ruins, que ela não vai ter sequências ruins. Então toma cuidado, tá? Com a palavra segurança passando a ideia de que você sempre vai ganhar, de que vai ser sempre algo estável, para cima, feliz. Não é assim, tá? Renda variável dá excelentes retornos no longo prazo, mas tem um preço e o preço é o zigue-zague no curto e médio prazo. Aliás, tira o seu cavalinho da chuva, nem pensa em investir em ações se você está endividado, se você ainda não fez a sua reserva de emergência, se você só quer um dinheirinho rápido, se você vai investir para um horizonte de curto ou médio prazo, tá? Você não devia nem estar assistindo esse vídeo aqui. Dito isso, vamos lá para a lista das ações que tem maior segurança, maior previsibilidade no pagamento de dividendos. Eu preciso ser 100% franco aqui para dizer que para mim essa não é a melhor estratégia de seleção de ações, tá? Eu sequer sigo ela. Então o que eu vou mostrar aqui é algo didático, é mostrando como ter um método te ajuda a tomar boas decisões, mesmo se a decisão for seguindo uma estratégia que eu particularmente não sigo, tá? Eu não sigo por quê? Porque eu não acho que dividendos são um santo grau, tá? O que são dividendos? É o lucro da empresa que ela decidiu não reinvestir nela. Então a empresa tem um lucro, ela pode reinvestir, contratar mais pessoas, montar novas fábricas, comprar concorrentes, etc. para crescer, ou ela pode distribuir para os acionistas, tá? E se ela distribui para os acionistas, eu recomendo muito que você reinvista esses dividendos em mais ações e não fique gastando eles, senão a sua carteira vai crescer mais devagar, tá? Porque assim, o crescimento de uma empresa não cai do céu, precisa de gente, precisa de estrutura, precisa de custos, e aí o reinvestimento do lucro às vezes ajuda muito nisso. Mas se você quer seguir essa estratégia, quer escolher boas pagadoras de dividendos, aí eu peço muito para que você siga uma estratégia clara, um passo a passo, uma receita de bolo para selecionar as empresas. E existe uma estratégia, tá, muito conhecida aqui no Brasil, muito comentada por outras pessoas, que foi apresentada no livro Faça Fortuna com Ações, ó. Esse livro que tá na tela agora. Tá tocando um puta alarme aqui. Eu não sei se tá para ouvir no vídeo, então vou esperar um pouquinho no áudio. 2 horas depois. Bom, e essa estratégia, ela basicamente segue os seguintes preceitos, tá? O Bazinho lá comenta no livro que as empresas precisam ser bem negociadas, ou seja, precisam ter uma boa liquidez. Ele comenta no livro que elas têm que pagar um dividend yield, que ele chama de cash yield, porque é dolarizado, de 6% ao ano no mínimo, e pelos últimos 3 anos, pelos últimos 3 momentos de distribuição de dividendos. E ele fala para você rebalancear a sua carteira semestralmente, e se uma ação tem 2 semestres seguidos pagando menos do que 6% ao ano em cash yield, tá, em dólar de dividendos, ela cai fora da carteira, senão ela continua. E ainda, tá, eliminar empresas que têm notícias ruins, e aí ele é muito vago, ele não fala o que seriam notícias ruins, e sinceramente, se a gente fosse seguir ao pé da letra essa sugestão, a gente eliminaria todas as empresas. Tá? E o que a gente fez aqui no Clube do Valor? A gente adaptou um pouco essa fórmula, tá? Porque não tem como ir atrás de notícias históricas, a gente vai testar essa fórmula, como ela performou no passado. Então a gente fez o backtest do nosso jeito, tá? Em que todos os anos a gente olhava as empresas que tinham liquidez na Bolsa de Valores, que eram negociadas, que tinham dividend yield em dólar, tá? Que divide a cotação da empresa, divide dividendos pelo dólar, acima de 6% nos últimos 3 anos e acima de 6%, obviamente, no ano atual. E aí a gente montava carteiras anualmente, uma vez por ano, e a cada ano a gente rebalanceava. Tá? E nesse teste a gente não colocou custo de corretagem, que a gente não consegue pôr nos backtests, tá? Então saiba aí que o retorno que você teria sido um pouco menor do que ele, mas os resultados foram muito bons. Tá? Essa carteira com o método Décio Bazinho, ó, como está na tela agora, ela teria rendido entre 96 e 2020 cerca de 22% ao ano, com um desvio padrão muito similar
ao do Ibovespa e métricas de risco muito similar ao do Ibovespa. E teria vencido o Ibovespa em 76% dos períodos de um ano, 91% dos períodos seguidos de 3 anos, 96% dos períodos de 5 anos seguidos e 100% dos períodos de 10 anos. Então é uma estratégia, a do Décio Bazin, robusta, que realmente venceu o mercado, que não vai vencer sempre, mas que no longo prazo ela tende a ter boa performance. E aí eu te pergunto, o que você achou desse backtest? Já tinha visto ele em algum lugar? Eu acredito que não, porque a gente criou. Mas comenta aqui abaixo, sim ou não. Ok, então toda a construção que eu fiz aqui foi para te mostrar que as coisas não são tão simples assim, que o que você vai receber de dividendos é proporcional à sua carteira e que, embora seja um método para aumentar a segurança em termos de boas pagadoras de dividendos, tome muito cuidado porque a bolsa varia sim, essa carteira, como você viu ali no backtest, ela caiu 46% do ponto máximo ao mínimo no passado. Tá? É um ponto importante que no backtest a gente reinvestiu os dividendos, senão o resultado teria sido bem pior. Então, para chegar na lista que eu te prometi, que não é uma recomendação, eu simplesmente rodei aí no final de 2019 a estratégia do senhor Décio Bazin, para ver quais empresas passariam nesse critério ali no final de 2019, seja, carteira montada, né, no primeiro dia de janeiro de 2020. Então, não copie isso aqui, não é uma recomendação. Eu tenho algumas dessas empresas, mas não por causa do dividendo, por causa da minha outra estratégia, da estratégia que eu sigo, tá? No método Clube do Valor. E aí, dá uma olhadinha na lista, que eu falei que seriam 5, mas na verdade são 6 diferentes ações que passariam nesse critério, tá? E quais são essas ações? Essas são as ações do... certinho. Banco ABC Brasil, BB Seguridade, Comgás, Itaúsa, Smiles e Wiz. Essas seriam as 6 ações que passariam nesse critério de ter um cash yield superior a 6% nos últimos 12, 24 e 36 meses. Então é uma barra alta e por isso sobram poucas empresas. Mas, de novo, toma muito cuidado com o termo segurança. Porque uma carteira de 6 ações, ela nunca vai ser segura, ela é uma carteira até bastante concentrada. Então ela tende sim a ter uma boa dose de volatilidade aí ao longo da sua jornada, beleza? Então vamos lá, presta atenção comigo. É só comprar e esperar? Não. É viver de renda com pouco dinheiro? Também não. Com um método robusto, selecionar boas pagadoras de dividendos foi uma boa estratégia no passado? Sim, os números não mentem, né? É só isso que você precisa saber para ter muito sucesso investindo em ações? Não. Tá, o processo de seleção de ações é só uma peça do quebra-cabeça. Investir bem requer outros conhecimentos, até mesmo em termos de alocação de ativos, em termos de planejamento financeiro, em outras esferas. Tá? E para isso, eu organizei um curso online, gratuito, que vai rolar ali na última semana de junho, entre o dia 29 de junho e 5 de julho, chamado Desafio 20 anos em uma semana na prática. Vão ser 3 aulas super completas e com exercícios práticos de investimentos para que você monte uma carteira de investimento em ações com clareza sobre quando comprar uma ação, sobre quando vender uma ação, sobre o que fazer em cada momento da sua jornada como investidor. Você pode escrever clicando aqui em cima e no link que vai estar aqui nos comentários e na descrição desse vídeo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, você vai adorar as aulas lá do Desafio 20 em 1 na prática. E se você está até aqui comigo, até aqui agora, assistindo o vídeo no finalzinho, compartilhe ele com seus amigos para me ajudar a fazer com que o Clube do Valor chegue cada vez a mais e mais pessoas. Grande abraço e até a próxima!